E aí, galera linda, bem-vindos de novo ao podcast de Marco Mercado, nossa segunda casa, segunda temporada e segunda metade do ano. Nossa convidada de hoje é crítica de cinema, roteirista, curadora, professora e uma das principais vozes na promoção da narrativa feminista no audiovisual brasileiro. Com atuação em importantes festivais nacionais e internacionais, ele integra o corpo de votantes do Globo de Ouro e membro do coletivo de associações de críticos e roteiristas, além de coordenar o festival As Amazonas do Cinema. Seja muito bem-vinda, Lorena Montenegro. Oi, Marco. Obrigada por, enfim, ter me convidado novamente. Eu participei da primeira temporada, né, desse podcast maravilhoso. E estou aqui para a gente conversar, então, sobre narrativas femininas, personagens afirmativas no cinema, né? Algo muito gostoso, Lorena, se você vai lá no canal, na primeira temporada, um dos episódios mais vistos é o seu com a Fabiana. E isso é muito bonito porque a gente falou na temática de crítica de cinema, mas também abordou temas da presença feminina no cinema. E isso foi muito bom de ver que foi visto, foi olhado, foi compartilhado. Com certeza. E eu acho que esse nosso episódio, essa nossa nova conversa é uma oportunidade até de aprofundar algumas coisas que a gente trouxe. Então, fica lá de olho, depois assista na primeira temporada se ainda não assistiu, o meu episódio com a Flávia Guerra, né, que o Marco Antônio nos entrevistou. Porque a gente tem, por exemplo, eu e a Flávia, uma coisa, e acho que eu até um pouco mais, já que ela é, né, uma das grandes críticas e jornalistas que cobrem, enfim, festivais do mundo inteiro. Festival né? de Cannes desse ano também. Festival de Cannes, Festival de Veneza, enfim, Oscar, né, desse ano que nos trouxe para o Brasil o prêmio de melhor filme internacional, que eu ainda estou aqui, então a Flávia estava lá. E aí eu fico também muito focada em algo que me dá muito prazer, que é a docência, que é dar cursos, dar aulas. E aí a gente desenvolveu, por exemplo, um curso, e eu posso falar um pouquinho melhor depois, mas eu lembro que foi algo que a gente trouxe, né, nessa nossa primeira participação aqui, que é um curso sobre as pioneiras do cinema, que é uma forma da gente também trazer um pouco dessa história, que muitas vezes é apagada, das mulheres no cinema. Mas aí a gente olha mais para essas mulheres cineastas, para as obras delas, qual a importância, né, dentro da filmografia do cinema brasileiro, do cinema internacional. E aí eu tenho um outro lado, que é como roteirista, né? Eu trabalho muito como roteirista, professora de roteiro, consultora, script doctor, e aí também foi uma coisa que eu comecei a me inquietar na pandemia. Por que que eu não crio um mecanismo, uma ferramenta para fazer com que se escrevam personagens femininas melhores, né? Mais representativas? Que tipos de dica que eu posso trazer? E aí eu criei um curso que faz muito sucesso no Barco, no Centro Cultural Barco. De vez em quando a gente abre turmas, que é a construção de personagens femininas para cinema e para TV. Algo que faz 2 semestres, mais ou menos, também fiz Mulheres no Cinema na faculdade, na FAAP. Foi dado pela Luciana. Minha grande amiga, sim, maravilhosa. Algo interessante de ver e que precisa ser mais incentivado é que não só existe uma presença feminina na turma. Eu achei dos 100% das pessoas que estavam assistindo, que estavam aí na aula, era 90% mulheres. Sendo que é algo que todo mundo temos que estar, deveria ser, primeiro que deveria ser uma matéria truncal, Sim. E não uma matéria que seja eletiva, porque acho que é muito importante e mais curioso, eu já tinha avançado história do cinema antes e havia muitas mulheres que não foram tomadas na matéria geral. Então, estamos falando que muitos profissionais vão sair graduados sem saber dessas mulheres que foram parte da história do cinema e apagadas também. Com certeza. E são fundamentais para a construção mesmo do cinema como arte, como indústria, né, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da linguagem, né? Como é que eu posso, por exemplo, falar de montagem cinematográfica sem falar das mulheres montadoras, que de certa maneira foram muito responsáveis por inaugurar a linguagem, né? Quando a gente fala de Sergei Eisenstein, que é fundamental, né, da montagem soviética, desse cinema da União Soviética, russo, eu não posso deixar de falar da professora dele, que era Esfi Chub, né? Então ele aprendeu com ela, eles trabalharam juntos dentro do governo, né? Dentro do partido também, e a Esfi Chub fazia uma coisa muito curiosa, que ela pegava os filmes que vinham dos Estados Unidos e ela remontava.
Ela adaptava algumas coisas. Pela perspectiva do partido, ela adaptava algumas coisas em termos de ideologia mesmo. Sim. E aí ela inaugurou uma modalidade, de certa maneira que a gente costuma dizer no documentário, né, no cinema documentário, que é o filme de compilação. Então ela pegava, né, imagens já pré-realizadas, né, de outros filmes e ela dava um novo sentido para isso. Então, mas quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas conhecem Eu mesmo não a trajetória da Chubby? Pois é. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é importante. A gente está no século XXI, a gente está em 2025. A gente precisa olhar para o cinema, que é uma arte de quase, né, daqui a pouquinho vai fazer 200 anos, né? E entender que ele foi construído por muitas mãos, e mãos masculinas, claro, mas também femininas. E como se chama? Modificar a história, porque Sim. se a gente vê livros antigos de cinema, tem várias destas protagonistas femininas no audiovisual que foram apagadas com a excusa de, tipo, não movimentar a história que já foi escrita. Então, acho que é necessário, porque como nesse ciclo, quando a gente luta e fala por uma sociedade mais equitativa, igualitária, não podemos deixar de ser, de ver pela essas mulheres, pela essa presença feminina e chegar a ser graduados sem saber sobre isso. Com certeza. E acho que quando você é comunicador, né, estuda cinema, é realizador, né, como é o seu caso, essa função também se torna uma função, acho que muito civilizatória, sabe? No sentido de que você vai dar vazão, você vai, tipo, trazer essa informação, transmitir esse conhecimento, sabe, sobre coisas que estão aí no mundo, elas só não estão realmente tendo a devida atenção, elas não estão sendo publicizadas como deveriam. Você construiu uma carreira muito plural, como já estamos vendo, Sim. transitando entre crítica de cinema, roteirista, curadora e professora. Como foi essa trajetória? Como começou tudo? E de onde veio esse incentivo de abraçar tantas vertentes? Tá bom, a gente tem quanto tempo? Até emocionado. Não, mas de forma bem sintética. Na verdade, eu gosto de cinema desde criança, mas eu tenho uma influência muito grande em casa, assim. Tanto a minha mãe quanto meu pai sempre foram muito cinéfilos. O meu pai era um cinéfilo muito curioso, porque ele gostava de Sylvester Stallone, né? Todos os filmes do Stallone ele era obcecado. Poderoso Chefão, cinema italiano, né? Então, os comédias do Mario Monicelli, os dramas do Visconti, Antonioni. Então, era isso, ele era uma coisa meio plural e já dava essa abertura de visão. Exatamente. E já a família da minha mãe, totalmente enlouquecida por cinema, mas muito de olho nos astros e nas estrelas. Tipo, elas amavam essa coisa dos atores, das atrizes de Hollywood. E aí, principalmente por conta delas, eu assistia muito filme, assim, muita quantidade, né? E quando eu tinha 14 anos, eu fiz um filme na escola. Sério? Sobre o que foi o filme? Chama Adoro Confusões. Era meio que uma comédia romântica, que o personagem, tudo dava errado na vida dele. E um dia ele perdia o cachorro, a casa, o carro, a mulher traía ele. Enfim, né? Anos 90, né, gente? Por isso que, desculpa, eu sei, é errado hoje, eu olho pra trás e digo, realmente, esse filme tem problemas. Mas foi muito divertido, porque eu consegui mobilizar toda a minha turma. Isso era o quê? Eu tava na 8ª série. Então eu consegui mobilizar toda a minha turma para fazer esse filme. Pegamos carro emprestado de pai, de mãe, casa. Minha mãe, inclusive, emprestou o carro dela. Foi um dos carros que a gente utilizou na gravação. E aí a gente fez esse curta de quase 30 minutos. Nossa! Tá num VHS. Um dia, quem sabe, minha filha tem muita curiosidade de assistir. Eu tenho uma filha, né, de adolescente. Ela disse, mãe, quero muito ver esse filme, mas aí eu preciso fazer esse processo de passar de VHS para digital, enfim. E aí foi uma coisa que, é isso, era um sonho de adolescência. Quando eu chego naquela fase do vestibular, meu pai não deixou eu vir fazer cinema em São Paulo. Eu passei numa faculdade, acho que era São Judas na época, se eu não me engano. E ele não deixou, né? Eu sou natural de Belém, né? Moro no Pará. Morei no Pará, nasci lá. E quando eu fiz esse filme, por exemplo, eu morava em Manaus. Mas meu pai não deixou eu vir para cá estudar. E aí eu fui fazer jornalismo. Mas que também foi muito bom, porque o jornalismo me levou para uma outra vertente do cinema, que foi justamente o pensamento crítico, né? Como eu trabalhei como repórter no Caderno de Cultura, eu comecei a me especializar em cinema dentro do caderno.
quer dizer, as minhas editoras maravilhosas, né? Eu tive, enfim, editoras incríveis lá no Diário do Pará. Elas começaram a sistematicamente me colocar para fazer as pautas de cinema. Porque você estava procurando que você já tinha É. por natureza interesse e amor. Que era o cinema. Exatamente. E aí eu acho que com isso elas me provocavam também a estudar, a ir atrás, a me especializar, né? Mesmo não fazendo a faculdade de cinema, que eu tanto queria, eu fui fazendo, né, outras coisas. Mas aí eu saí de Belém e fui para Porto Alegre estudar cinema. Então eu fui cursar cinema na PUC. Aí depois eu volto para Belém, né, grávida da minha filha, enfim. E aí eu começo a trabalhar nesses dois lugares, assim. Porque aí eu tinha uma trajetória que eu comecei com 19 anos, que era trabalhando com cinema, mas prioritariamente como assistente de direção. Então eu fui me especializando, eu fiquei 5 anos trabalhando. E você fala que o assistente de direção tem que justamente ter um conhecimento generalizado de todas as áreas. Não, isso me deu uma visão muito global, assim, Claro. do cinema e do cinema por dentro, né? O que foi ótimo. Então, Como era crítica, isso. você também, se você sabe como que se movimenta tudo em um general, tem mais ferramentas para poder criticar e fazer uma cobertura, por exemplo, de sei lá. Com certeza, com certeza. E eu acho que eu tive sorte, porque é isso, quando eu tinha uns 25 anos, eu já tinha uma certa experiência, eu já tinha uma bagagem ali, por ter começado com 19, que muita gente não tinha, que muita gente, sei lá, estava saindo de repente da faculdade de cinema, né? Eu estava começando no meio e eu já tinha passado por muitas experiências, né? Sim. Tanto em set como no jornal, enfim. E aí eu fui indo para esse lado do roteiro. O roteiro chegou um pouco mais tarde na minha vida, apesar de exercitar na faculdade, mas na faculdade acaba que eu fazia muita coisa. Eu queria, né, estar envolvida em muita coisa. Eu era bolsista, então eu era estagiária do laboratório de edição, estagiária da coordenação. Eu fazia 1 milhão de coisas, né? Para ter mais nota e tudo. E aí o roteiro veio por último, mas hoje acaba que o roteiro, né, e a docência são os lugares onde eu tenho trabalhado mais. Assim, eu trabalho com crítica, claro. Né, hoje, inclusive, eu tenho uma coluna num site muito legal que chama Peliplat, que ele é uma espécie de letterbox, só que ele tem um outro fundamento, porque ele é um site que reúne críticas e artigos de pessoas que amam cinema, de cinéfilos, mas ele tem um programa de críticos de cinema que eu faço parte. Então eu publico toda semana uma coluna lá, além de ter o meu site, o Kinema Críticas. Então, hoje, digamos, essa trajetória, eu acho que ela me trouxe para esse lugar, que é um lugar que eu ainda faço muita coisa, mas de maneira mais especializada, sabe? Você sempre defendeu a importância de ocupar espaços ainda majoritariamente masculinos, como o seu roteiro e o cinema e a crítica de cinema. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando começou nessas áreas? Eu acho que os maiores desafios, assim, como eu comecei muito jovem, realmente foi o sexismo, o assédio. Eu lembro que a gente passou, inclusive, por esses processos de olhar para a indústria do cinema e olhar realmente para essas práticas durante a pandemia de forma mais forte, né? Já que estava todo mundo isolado em casa. E aí eu fazia parte de um coletivo que chama Manifesta, que foi um coletivo que foi criado, Manifesta Feminista, durante o Festival de Brasília de 2019. Por quê? Manifesta Feminista. Ele foi criado durante o Festival de Brasília de 2019, que foi um festival de cinema onde teve algumas polêmicas do tipo, teve um filme que ele tinha uma personagem que ela sofria um abuso sexual e, assim, e não tinha muita motivação para isso acontecer na história, então foi algo que nos ofendeu. Teve realizadoras que subiram ao palco do festival para apresentar seus filmes e foram agredidas por um homem, né, verbalmente, assim. Então teve essas situações que foram muito... Não existia uma estrutura para conseguir defender e modificar essas situações violentas que mostraram essa falta de equidade, que mostraram esse machismo, esse sexismo, essa misoginia, que é muito forte na indústria mundial, mas também principalmente nessa indústria de cinema brasileira. E aí surge o Manifesta, porque no encerramento do festival desse ano, a gente leu justamente o manifesto, né? Mas aí a gente falou manifesta, para usar justamente o advérbio feminino, né? Onde a gente elencou uma série de práticas para tornar o audiovisual com mais equidade, com mais igualdade, um lugar mais sensível e menos tóxico para as mulheres. Então lá tinham coisas do tipo ter mais personagens femininas, ter mais personagens bem desenvolvidas, ter mais mulheres dirigindo filmes, escrevendo roteiros, até você ter um set com 50-50, né? Aquela divisão de gênero, né? Você ter um set com pessoas trans, você ter também festivais, curadorias mais diversas, né, mulheres, enfim, homens de todas as regiões do Brasil, né, que possam selecionar
filmes para além daquelas caixinhas de, eu tenho 6 longas-metragens, por exemplo, concorrendo numa competição do Festival de Gramado, dando um exemplo, e aí eu não vou ter necessariamente um filme com direção indígena, um filme com temática queer, desculpa, ou, enfim, uma direção trans, e o resto, filmes de pessoas brancas, por exemplo, homens, né, cis. Aí é complicado. Por isso que a gente colocou uma série de, digamos assim, boas práticas que a gente gostaria de ver em curso no cinema brasileiro nos próximos anos, né? E aí, durante a pandemia, a gente fez uma coisa muito legal também, e hoje esse, digamos, coletivo está meio desarticulado, mas eu acho que ele teve uma função muito importante, que foi, a gente fez algumas lives, né? Todo mundo fazia live na pandemia, então a gente fez algumas lives com as mulheres falando, por exemplo, como é preparar elenco, quais são as principais dificuldades que você, mulher preparadora de elenco, enfrenta, né? Quais são as boas práticas, então, que a gente pode trazer? As diretoras negras, quais são as principais dificuldades que elas enfrentam? Então, a gente fazia isso toda semana, durante um ano, e foi muito interessante. E eu acho que é dessa maneira que a gente pode realmente ir provocando algum tipo de mudança, mudando a estrutura, porque é complicado, mas aos poucos eu acho que a coisa vai evoluindo, né? Somente quando a gente se organiza nesses coletivos e nesses grupos. Então, hoje eu faço parte do Mais Mulheres, quer dizer, eu faço parte do Mais Mulheres desde 2016, mas hoje o Mais Mulheres ele é muito forte, ele é uma entidade. Mais Mulheres é uma entidade de mulheres em posição de liderança. Exatamente, a Luciana faz parte, inclusive, né? Nós somos lideradas pela Débora Ivanov, que foi presidente da Ancine, que é sócia da Gulani, porque a Débora, em 2016, justamente teve essa iluminação, que ela disse, vamos juntar mulheres de expertises diferentes que atuem em várias áreas do audiovisual que possam replicar essas questões envolvendo lideranças, né? Então, como que a gente pode formar mais lideranças no audiovisual e fazer com que essas mulheres se apoiem, né? E aí, hoje, o Mais Mulheres é isso, ele é uma entidade que está em todos os eventos, né? E que está fazendo também mobilizações, por exemplo, mobilização hoje junto ao Congresso Federal para aprovação da lei do VOD, né? Está fazendo articulações para ter mais fundos, digamos, mais recursos, para que as nossas profissionais mulheres possam internacionalizar suas carreiras, né? E dando formações, por exemplo, formação em advocacy. Como é que você faz quando você tem um conflito, né, numa produção, num set, você quer apaziguar, né, ou você quer solucionar, no caso, né? Eu e a Flávia, a gente começou dando o nosso curso das Prendas do Cinema dentro do Mais Mulheres, né, durante a pandemia. Acho que foi no semestre passado, faz 2 semestres, a Luciana trouxe o tema de mulheres no cinema, mas não como uma matéria, sino foi uma palestra. E não sei se foi que convidou a presidenta do Mais Mulheres, mas ela trouxe... Sim, ela trouxe... Às vezes a gente pensa que uma temática que se está escutando muito na sociedade de mimimi e tudo isso, mas os números que ela trouxe, as cifras de quantidade de filmes femininos, de diretoras, atualmente no audiovisual é muito baixo. Então, ainda é uma luta grande por recorrer. E isso estamos falando só se a gente fala de cinema, de diretoras femininas, mas se a gente abranja cinema queer, cinema de pessoas pretas e tudo, ainda diminui mais pessoas trans. Então, é uma luta que a gente tem muito para lutar, para alijar ainda. Tem que continuar lutando, porque é isso, a coisa funciona, o cinema ele é confortável para quem está numa posição de privilégio. Sim. Mas para as mulheres, para os cineastas indígenas, para os cineastas pretos, trans, ainda tem muito que se conquistar, né? A ONU Mulheres é uma grande parceira, por exemplo, do Mais Mulheres. E eu jamais vou esquecer, Marco, do dia que não vou lembrar exatamente o nome dela, mas da gerente da ONU Mulheres, ela deu uma palestra pra gente, onde ela mostrou, né, uma pesquisa global que diz que nós só vamos alcançar a equidade no mercado de trabalho daqui a 200 anos. Meu Deus! Então, eu não vou viver para ver isso, você não vai viver, nem a minha filha vai viver, talvez a minha bisneta possa vislumbrar isso, né? Então, a gente precisa, eu acho que ir movendo essas estruturas para, quem sabe, diminuir um pouquinho esse prazo, né? Não, e às vezes uno fala, nossa, mas será que a gente vai conseguir? Mas se não começa a luta agora, nunca vai chegar a esses 200 anos, talvez seja 500, ou talvez seja uma utopia que não seja alcançável. Então, você precisa começar. E às vezes, quando a gente vê no audiovisual um pouco desse reflexo de luta,
O povo acha que é um mimimi das coisas, mas na realidade são vozes apagadas que agora estão adquirindo força, né? Com certeza. Eu sei que as pessoas se incomodam às vezes, e eu entendo de onde vem, sei lá, esse lugar de incômodo, de frustração, por exemplo, com as cotas, né? Sim. Aqui no Brasil. Mas as cotas, eu acho que elas são uma forma realmente de democratizar esse acesso, e elas não são para sempre, elas são até o momento em que a gente conseguir atingir realmente dados, O melhor né, patamar mais do que a gente está vendo benéficos, agora. né? Tipo equidade. Eu acho que é assim que funciona, sabe? Lorena, você hoje também faz parte de um grupo internacional de votantes de Globo de Ouro. Sim. Como você se sente de formar parte, ser partícipe de uma premiação tão importante e de você representar o Brasil lá? Eu acho maravilhoso, assim, ter essa oportunidade, né, de fazer a diferença, como eu acho que a gente fez, por exemplo, no Globo de Ouro desse ano, com a conquista da Fernanda Torres, né, prêmio de melhor atriz, né, em drama. Porque isso é uma prova do quanto essa premiação ela está se democratizando, ela está se diversificando, né, com a entrada desses votantes internacionais, que é o que vem acontecendo desde 2019, né? Então, desde 2019, a Hollywood Foreign Press, ela deixa de ser uma entidade institucionalizada só nos Estados Unidos, né? Onde só as pessoas que atuavam ali em Hollywood, mas em todo o território americano, poderiam participar, e ela abre para a possibilidade de profissionais da imprensa, de críticas de cinema, que atuam em veículos que tenham alcance, né, global, possam ser votantes. E aí eu entro numa leva, né, que é uma leva 2023, então votei 2023, 2024, né, espero votar em 2025, para justamente poder olhar para esse cinema, né, feito ao redor do globo, né, e mostrar quais são essas possibilidades, justamente de que muitos votantes possam apontar filmes que talvez não estavam no radar, porque a gente vota em duas frentes, digamos assim, em duas etapas, né, melhor dizendo. Então a gente vota numa primeira etapa, onde a gente pode selecionar qualquer filme. Vocês fazem a proposta dos filmes. Exatamente, mas aí ele está lá numa lista, né, agora é uma lista gigantesca. E qualquer série também, e claro que série tem uma limitação maior, porque aí quase sempre vão ser séries produzidas ou nos Estados Unidos, né, ou na Grã-Bretanha, mas é isso, nesse primeiro momento é interessante que a gente pode propor algumas coisas, né, e claro, a partir disso que a gente recebe, né, de todos esses filmes e enfim, e aí como eu voto em séries e filmes, é um volume muito grande de coisas para assistir nesse segundo semestre do ano, por exemplo, né, que vai daqui a pouco, mas é isso. Fica um volume muito grande de coisas para assistir e para propor. E aí, na segunda etapa, justamente a etapa que a gente escolhe os ganhadores, né? Nessa primeira, os indicados, na segunda seriam os ganhadores. E aí a gente vai votar em 6 por categoria. 6, né? tá. 6 por categoria. A gente vai escolher os 6, né? E desses 6... Vocês qualificam, tipo, primeiro lugar, segundo lugar? Sim, exatamente. Não, a gente qualifica. Tá. Qual que é para ser o ganhador, né? E aí os outros, que vão justamente para as indicações. E aí hoje, do Brasil, são 27 votantes. Parece que não é muito no universo de mais de quase 300, na verdade, mas acho que é um número importante e a tendência é aumentar. Acho que esse ano deve aumentar, né, assim como ano que vem, sucessivamente, enfim. A premiação que a gente ganhou no Globo de Ouro e Oscar já deve dar um pouco mais de visibilidade também. Com certeza, não, dá visibilidade para o cinema brasileiro como um todo, né, para a filmografia, para a nossa cinematografia, melhor dizendo, porque aí a gente olha para o Walter Salles, claro que já tem uma carreira consolidada, né, não é a primeira vez, nem provavelmente será a última que Walter Salles vai concorrer durante uma temporada de prêmios a várias premiações e várias categorias, né? Mas o interessante é que a gente tem ele fazendo um filme depois de muitos anos, né? De fato, ele veio gestando Ainda Estou Aqui há muitos anos. E aí, quando começa a carreira do filme em Veneza, as pessoas, claro, lembram dele, lembram do Na Estrada, lembram do Diário de Motocicleta, e especialmente do Central do Brasil, né? Mas olham também para Fernanda Torres e lembram, poxa, mas quando ela era novinha, ela foi indicada, sabe, pelo filme do Jabor e ganhou, inclusive, o prêmio de melhor atriz em Cannes, né? Em 81, pelo Eu Sei Que Vou Te Amar. E tem o Selton Mello também, que aí já tá começando uma carreira internacional, fez, né, aquele filme da Anaconda, nova versão com Jack Black e tudo. Então, é interessante que vai chamando atenção para essas outras profissionais da indústria também, né? E aí vão
claro, fazer todo um processo de olhar, mas quem montou esse filme? Quem fotografou? Né? Quem fez a trilha sonora? Né? E aí eu acho que é isso. Todos esses profissionais, eles ganham uma injeção, digamos assim, nas suas carreiras, mas o cinema brasileiro também. Tanto que, assim, a gente teve Ainda Estou Aqui, setembro, que já faz muito tempo, mas o filme ainda encerrou seu ciclo só esse ano, né? Teve grandes vendas em Ele encerrou bilheterias, esse ciclo inclusive. agora, Sim. tipo, final né, desse mês de julho, com a premiação no Prêmio Grande Otelo, que ele saiu com 13, né, prêmios, assim. Mas aí você tem O Último Azul, do Gabriel Mascaro, que ganhou prêmio também em Berlim, né? Você tem o Kleber Mendonça Filho, que eu tava lá, e foi, enfim, um dos grandes momentos da minha carreira, com certeza, porque eu fui cobrir Festival de Cannes pela primeira vez esse ano, e foi um festival muito especial. Tá lá. Ai, foi incrível, e eu demorei, sendo bem honesta, eu demorei umas semanas para processar, porque quando eu cheguei lá, eu entrei dentro de um liquidificador, Marco. Parece que eu estava sendo... parece que eu estava sendo, sei lá, triturada. Porque aí você chega com jet lag, e eu cheguei e já estava no terceiro dia do festival, porque meu voo teve um problema também, enfim. E aí eu cheguei meio atordoada, assim, porque são 30 sessões por dia, né? O palé é muito grande, você precisa se encontrar, você precisa... Claro, que tinha muitos colegas, né? A Flávia estava lá, ela cobre há 15 anos, que podiam me dar dicas, me ajudar, mas também estava todo mundo correndo, cada um para um lado. Claro. E aí teve uma hora que eu precisei me situar, e ainda bem que isso aconteceu já no quarto dia. Tipo, eu disse, não demorou muito, Não demorou muito, apesar da falta de simpatia dos franceses que trabalham no staff do festival, mas deu tudo certo, né? E aí foi mágico, assim, ver o Brasil, porque o Brasil estava, claro, não só com o Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho, com o Wagner Moura, mas o Brasil estava sendo homenageado no mercado, no marché do filme. Então, tinha uma delegação que o Lírio Ferreira, que é um cineasta brasileiro que estava com um filme lá, né, muito lindo, inclusive um documentário sobre o Cacá Diegues, que ele dirigiu junto com a Karen Hartley, ele disse, não, essa delegação aqui tem 600 pessoas, mas na verdade parece ter 1000. Porque nós somos assim, ainda mais pernambucano, ele é pernambucano, ele disse, pernambucano, então vale por 3, 4. E era isso, você via muita gente, ouvia ali na Crozete, muita gente falando em português, né? Tinha muito brasileiro, muita brasileira, então foi muito bonito, porque... Pela presença do Brasil, do povo brasileiro lá. Gigantesca, né? E aí o filme sai completamente, digamos assim, ovacionado da sua primeira sessão, né? Que, só para quem não entende o que é Cannes, Cannes é o maior festival de cinema do mundo, gente. É um negócio impressionante. Eu que, enfim, cobro festival de cinema há quase 20 anos, eu nunca tinha passado por isso na minha vida, porque é muito mega. E aí você vê Kate Blanchett, você vê Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Pedro Pascal, que realmente é belíssimo. E você fica meio... O sonho de qualquer cineasta, né? Cineastas maravilhosas, Line Ramsey, Joaquim Trier, enfim, Ari Aster. É muito bacana, porque é isso, a gente vai para as coletivas, entrevista, né? Tem possibilidade de ouvir sobre o processo dos filmes, mas, assim, o cinema, por exemplo, que os filmes estreiam, né? Que tem as galas, e aí tem a coisa do tapete vermelho, e a gente não pode filmar nem tirar foto no tapete vermelho, tá? É proibido. Porque é exclusivo da imprensa. Não, a imprensa não pode. Não pode? Não pode, não. Eu vou com credencial de imprensa. Tava credenciada como imprensa, mas a gente não pode. Né? Não sei explicar, só sei que a gente não pode fazer nada no tapete. Você pode fazer fora. Por exemplo, você pode entrevistar uma pessoa que está no tapete. Pegar as notas e depois falar por fora. Mas ainda assim, isso é usual, porque tem esse espaço da coletiva. Sim. E antes mesmo da coletiva, quando eles vão fazer o photocall, você tem, entre o photocall e a coletiva, uma passarelazinha que tem um tapete vermelho também e tem um display do festival. Então, ali dá pra fazer foto, ali dá pra fazer, entendeu? Tipo, uma coisa mais breve, mas assim, é muito protocolo. Então, não dá pra quebrar o protocolo. O protocolo diz que entrevista é na coletiva. E olhe lá. Né? Foto, ali no photocall você tira foto deles, ou então nesse espaço entre os dois. Mas quando eu entrei, por exemplo, pela primeira vez no Lumière, que é esse cinema de 3.000 lugares, que parece um estádio de futebol. Pra quem gosta de futebol vai entender completamente o que eu tô falando, porque é uma arena, é gigantesco. Eu fiquei muito impressionada. Eu demorei assim uns 3 minutos, meu Deus. E é absurdo, imagina a emoção de um cineasta que tá vendo seu filme ser
aplaudido, né? Eu adoro o aplausômetro, aplaudido por 10 minutos, aplaudido por 12 minutos, 13 minutos, enfim. E aí o Agente Secreto foi muito aplaudido, ficou ali até o final, entre os filmes mais comentados, e aí, né, fiz vários colegas, inclusive da crítica internacional, até alguns do Globo de Ouro que eu encontrei pela primeira vez presencialmente, e eles falavam, não, realmente, o filme é muito interessante, muito bom, provavelmente ele vai estar na temporada de premiações, e isso se consolidou no dia da premiação, que foi um dia que faltou luz em Cannes toda. A gente achou que nem ia ter a premiação, porque do nada eu saí da sala de cinema, que eu fui ver o último filme sábado de manhã, e tava todas as pessoas do festival correndo de um lado pro outro, gritando. Eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu achei que era um atentado, sério, eu fiquei muito nervosa. Eu disse, jogaram uma bomba aqui. Quase isso, sabotaram a estação de energia, a subestação de energia. Mas rolou, e o Brasil veio, né, voltou para cá, o Kleber Mendonça Filho e sua equipe, com dois prêmios, né? Com 2 palmas, a palma de direção e a palma de melhor ator para o Wagner Moura. Lorena, você participa também ativamente em movimentos como Elviras, Abrancine e Abra. E é secretária-geral de Forcine, que é o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual. Como essas redes colaborativas transformam o actuar do mercado e qual você acredita que seja o maior legado desses coletivos para a diversidade audiovisual? Eu gosto muito de coletivos e de coletividade, acho que no audiovisual eles são fundamentais, né? Especialmente aqui no Brasil, para a gente se organizar enquanto classe, para a gente conseguir, digamos assim, que os nossos pleitos não só sejam ouvidos, como eles sejam, né, de fato, enfim, levados em consideração, né, pelo governo, seja o governo federal, governos estaduais, né, e governos, gestões municipais também. Então, desde que eu entrei com 19 anos no audiovisual, eu entrei na ABD, que era a Associação Brasileira de Documentaristas, né? Então, eu não sabia nem direito o que eu estava fazendo, só sabia que eu queria fazer cinema, e aí foi muito bacana, porque eu fui acolhida por pessoas, né, de outras gerações, digamos assim, mas que viram naquela juventude minha e de outras pessoas da minha mesma geração uma vontade de fazer e de participar. E eu sempre acreditei nisso e vou, acho que, envelhecer e provavelmente passar para outro plano astral, acreditando que o cinema ele funciona melhor quando ele funciona realmente no coletivo, até porque fazer cinema é algo muito coletivo, né? Você está no set, por mais que a diretora assine, seja a marca dela... O filme não é só da pessoa, exatamente, não é só do diretor. É um trabalho, né, que envolve todas as pessoas. E eu, inclusive, penso muito nisso, Marco, quando eu penso, por exemplo, em alguns cineastas que foram cancelados, ou sei lá, que eu tive que tirar, digamos, do meu coração, porque cometeram atos, né, tipo, assediaram pessoas, ou alguma coisa desse tipo. Mas aí eu penso que também, poxa, não é, uma equipe não pode ser responsabilizada pelo ato de uma pessoa. Exato. É isso pro bem ou pro mal. E aí, por me identificar muito com isso, eu sempre gostei de estar nesses coletivos. Então eu passei, né, mais de 10 anos na BD, infelizmente não existe mais hoje, né, a BD, no caso, na época no Pará. A BD de São Paulo, eu acho que está passando por uma reformulação agora, mas aí depois vieram outros coletivos, outras entidades, né, de classe, que eu faço parte de forma ativa, sempre que eu posso, na medida do possível. Inclusive faço parte da diretoria de uma delas, né? Que é o Forcine, que tem muito a ver com a minha atuação como docente. Sim. Então, eu fui a primeira associada, por exemplo, do Forcine individual, porque o Forcine, ele associa as faculdades de cinema, né? Ou então as escolas técnicas de cinema. Sim. E aí a AIC, né, que eu sou docente, tenho um contrato lá, faz parte, mas ela ficou um tempo sem fazer parte, enfim, ela estava com uma associação um pouco difusa, e aí eu disse, não, mas eu vou me associar individualmente, então, porque eu tenho interesse em participar desses debates, dessas discussões, né? E aí, desde que eu entrei dessa nossa gestão do Forcine, que começou oficialmente no começo desse ano, a gente criou a primeira edição do prêmio Orlando Senna. Orlando Senna, que é um cineasta super importante, um amigo, um querido baiano, que é um dos diretores do Iracema, uma Transamazônica. E aí a gente criou esse prêmio em homenagem ao Orlando, porque o Orlando, né, foi uma das pessoas que fomentou muitas escolas técnicas de cinema aqui no Brasil, né, foi professor na UFBA, foi professor da Escola de Cinema de Cuba, né, até hoje ele é professor emérito, inclusive. E aí a gente criou essa premiação para as faculdades de cinema, justamente, né? Então, você apresenta um projeto de um curta-metragem que você quer desenvolver e aí você ganha um prêmio de R$10.000 para poder executar. Maravilha. Parece uma coisa pequena, mas aí a gente conseguiu...
Dá um prêmio para cada região e eu acho que isso para filme universitário é bastante bem recebido. Com certeza. Mas assim, pensando que é um prêmio para estudante, é um prêmio justamente para possibilitar a participação, por exemplo, em festivais universitários, Sim. né? Aí eu acho que funciona, né? E é uma só das ações que a gente tem feito, né? E aí o Elviras é uma coisa que me dói um pouco de falar, mas ele está bem desarticulado hoje, na verdade ele está inexistente, mas ele foi fundamental, principalmente para mim, para eu olhar para esse lugar da mulher na crítica de cinema como algo que realmente devia ser uma bandeira, né? E não só, que eu consegui também sair do Pará, porque nesse mapeamento que elas fizeram, né, Ivonete Pinto, a Samantha Brasil, a própria Flávia, a Cecília Barroso, em 2016, quando o coletivo surge, elas conseguiram reunir críticas de cinema no Brasil, que estavam, enfim, né, no mercado, trabalhando, mas que não tinham muita visibilidade. E aí eu fui uma dessas pessoas. E o Elviras foi ativo, acho que até meados de 2019, a gente participou, por exemplo, de festivais, né, e mostras, como a Mostra de Tiradentes, com um júri só de Elviras. E é uma coisa que eu espero que a gente consiga, de alguma maneira, em algum momento, rearticular, né, resgatar, porque eu acho que é importante, mas ele, pelo menos, deixa um legado, né? Assim como a Abracine, que eu acho que é algo, né, que também, de certa maneira, a gente tem hoje como essa organização dos críticos de cinema, que é a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, mas ela está aí também para fomentar, muitas vezes, esse pensamento crítico, né? Então, a Bracine não é só um grupo de pessoas que servem a júris ou curadorias de festival. É um grupo de pessoas que está lançando publicações sempre. Né? Na Bracine, a gente já lançou os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, 100 melhores documentários, 100 melhores filmes de animação, 100 melhores filmes de cinema fantástico, porque essa é uma maneira da gente não só criar fortuna crítica, como deixar, né, algo para que as pessoas possam realmente se aprofundar, estudar, assistir esses filmes. Você entrando na área que atualmente você toma mais do seu tempo, que é roteiro. Sim. Você trabalha já há anos ajudando os roteiristas e escrevendo histórias ou incentivando que escrevam histórias com mulheres no centro. Quais erros ou vícios ainda são mais comuns na criação de personagens femininos? Então, acho que aí a gente vai por partes, porque tem várias questões que envolvem a construção de personagens no roteiro e eu acho que passa por um lugar também de boas práticas, né? Dentro da Abra Roteiristas, né, por exemplo, que é essa outra entidade que eu também faço parte como associada, né? A Abra ela não é um sindicato, ela é uma associação de roteiristas, né? Porque o propósito dela é não só nos articular, né, enquanto um conjunto, mas também pensar justamente nessas boas práticas para o mercado através dos grupos de trabalho. Então, a gente tem grupos de trabalho lá de diversidade, de mulheres. E nesse grupo de mulheres, eu lembro que era uma coisa que a gente discutia muito há um tempo atrás, e eu espero que em breve a gente retome, que era como que a gente pode olhar para essas salas de roteiro, né, esses lugares onde se produz, principalmente as séries, as sitcoms, mas também longas-metragens, e tornar essas salas não só mais diversas na sua composição, mas também na criação, né? Então, como que essas histórias elas podem olhar para a diversidade, olhar para a identidade, absorver um pouco disso, mas sem deixar, digamos, de ter como foco primordial contar boas histórias, né? Contar narrativas de forma inventiva. E eu acho que talvez seja a sistematização disso, na minha opinião, que é você escreve um bom roteiro, independente de você ser uma roteirista mulher, cis ou trans, ou mesmo um roteirista homem, mas que quer escrever uma história da perspectiva, né, tendo como foco narrativo uma personagem feminina, se você é honesta consigo mesmo, né, entende quais são, inclusive, os teus gargalos, os teus fraquezas, e como que você pode, de certa maneira, equacionar isso, seja chamando alguém para coescrever, seja fazendo uma consultoria, de repente, né? E também olhar para esses aspectos que são, eu sou, por exemplo, um homem cis e eu quero que a minha protagonista seja uma mulher trans. Ok, você pode fazer isso. Mas talvez seja interessante você olhar para a possibilidade dessa mulher trans não ser só uma mulher trans. Isso não ser a única identidade dela. Ela não ser somente que não seja isso exatamente a identificação do personagem. Porque se, qualquer personagem é a representação
supostamente do humano, e o humano é muito complexo, Com né? Não se certeza. limita só à tua orientação Você sexual. falou isso, eu concordo totalmente, porque aí, muitas vezes o que acontece é que essa mulher trans ou esse homem trans, ele é coisificado, ele não é tido como uma pessoa, né? E aí o que acontece muitas vezes, já ouvi isso de grandes amigas que são roteiristas, né? Como a Júlia Caterine, como a Alice Marconi, essas personagens trans, no caso, elas são tolkienizadas, ou seja, se elas são a protagonista, a coisa fica pior. Mas se elas são personagens coadjuvantes, elas estão ali só para cumprir um papel. Sim. Que é ter uma personagem trans na história. Mas se elas são O que falam a protagonistas... vezes é cumprir a cota, né? Exatamente. Mas se elas são protagonistas, Marco, e você não tem a preocupação de torná-las pessoas humanas, eu acho que o resultado é ainda mais drástico se você não toma algumas preocupações, do tipo, por que essa mulher trans ela não pode ser uma empresária ou ter um podcast? Por que necessariamente ela é uma prostituta? Por que necessariamente ela é uma pessoa, sabe, em uma condição de vulnerabilidade social? E aí é isso, é importante desconstruir essa visão, Porque necessariamente tem que estar rodeada de violência. Né? Porque o cinema, ele educa, né, o nosso olhar. E aí, se eu sempre vou ter personagens trans sendo representadas dessa maneira, como vulneráveis socialmente, sabe, como pessoas que estão vendendo o seu corpo em troca de subsistência, eu vou estar justamente estigmatizando, né, essa parcela da população, que já é uma parcela que aqui no Brasil é assassinada, né, constantemente. Então, é isso. Eu acho que, como roteirista, você pode e deve ter a liberdade de escrever sobre quem você quiser, Pero ter como responsabilidade. for, mas ter responsabilidade, ter bom senso, sabe? E eu acho que parte muito desse lugar. E olhar para a personagem feminina, seja ela, então, cis, uma mãe, de repente, mas sem estereotipar essa mãe. Ela é uma mãe, mas por que sempre ela é uma mãe cansada? Ela não pode ser uma mãe que, enfim, ela tá tranquila com as 3, digamos, turnos de trabalho que ela tem, seja em casa, com os filhos, o trabalho dela, ela é uma profissional realizada, ela tem um bom relacionamento, tem um bom parceiro. Quantas vezes a gente vê esse tipo de personagem, por exemplo, sendo representada no cinema, né? Ou mesmo na TV. E aí eu acho que são essas questões. Não é idealizar. Mas aí você vai trazer uma personagem, no caso, feminina, que está longe da realidade. Será? Talvez não seja a maioria da parcela da população. É esperança, Lorena, porque a gente já vê tanta coisa triste, tanta violência. Eu não sei se foi... Também tem uma matéria de PDCI na FAP que fala sobre artistas contemporâneos que estão agora fazendo... Eu estou esquecendo. Eles fazem... Vão à Casa FAP e a FAP ajuda eles para poder fazer seus projetos aqui, Sim. na residência. Então, residência artística. Sim, havia um homem trans e ele falava que no começo era muito complicado porque só o que ele investigava sobre o processo de transição era violento. Então, tudo era violento, ele não conseguia investigar nada mais porque tudo era só isso. Então, o audiovisual representa, é tudo comunicativo, é todo informativo. Qual é a nossa esperança se quando você vai lá, está na dúvida de qual é a tua orientação, qual é a tua inclinação sexual, você vai lá e vê só violência, ou seja, existe. Como você pode maquiar, mas também eu sou um homem gay, cis, mas, por exemplo, eu não sofri uma violência de criança, minha família me aceitou, sou abençoado, reconheço isso, mas não me identificaria só com violência na TV, porque não foi meu caso. Então, que bonito representar uma história, talvez que não sofreu isso, para que as outras pessoas achem de que existe um futuro e que pode ser diferente. Sim. Eu acho ótimo o teu exemplo, porque assim como tem o teu exemplo, né, de positivação, digamos assim, dessas experiências, né, enquanto uma pessoa enfim, gay, eu acho que também tem essa negativação que não é necessária para quem passou por uma vida de sofrimento. Então, exato. Olhar para as narrativas queers, por exemplo, né? Um exemplo de um filme que muita gente gosta, eu particularmente acho hoje um filme muito problemático e negativo, e um filme brasileiro recente, né? Que trazem, eu acho que, visões muito diferentes do que seria, então, essa narrativa toda galgada no sofrimento, ou essa narrativa, né, que é ao mesmo tempo galgada numa transformação e que termina de uma maneira positiva. Meninos Não Choram, que é um filme meados dos anos 2000,
Ele tem um protagonista que é um homem trans, né? Inclusive a Hilary Swank ganha o Oscar por esse filme, é o primeiro Oscar dela. E aí eu acho que é uma narrativa completamente equivocada, porque o que ela nos diz? Ela diz que essa pessoa, para passar pela transição, ela tem que passar pelo trauma. Sim. Então, ele sofre violência sexual, ele é espancado, né? Ele passa por todo o calvário de humilhações, tudo que você pode imaginar. Não sei se você já viu esse filme. Acho que não. Terrível. E aí, no final, ainda é assassinado. Aí eu disse, gente... E na época eu lembro que eu assisti, chorei, e esse filme foi super exaltado, mas assim, sério, se uma pessoa que tá passando por um processo semelhante vê uma coisa dessas... Isso, você vai ser meu futuro. Completamente melancólica, sabe? Ela fica até com ideação suicida, não que sei. É suficiente, talvez esteja na vida pessoal ou não, né? Exatamente. E claro, eu entendo que cada filme também é produto do seu tempo, tem essa coisa do zeitgeist. Nos anos 2000, né, a gente não estava tão avançado em termos dessas discussões sobre saúde mental de pessoas trans, mas ainda assim, eu acho que tem um momento ali que a roteirista, a diretora, podia ter segurado um pouco a mão. Não precisa tanto sofrimento, sabe? A gente, assim, o audiovisual é isso, ele tem uma imagética, uma coisa muito potente, que essas imagens ficam na nossa cabeça. Né? Um outro filme da mesma época, por exemplo, que eu acho ele, pra mim ele passou no teste do tempo completamente, que é o Brokeback Mountain. O Brokeback Mountain, ele tem inclusive um momento que é muito importante no filme, que talvez seja um dos mais emotivos, que é quando o personagem do Heath Ledger liga, né, para a esposa do personagem do Jake Gyllenhaal, que ele tá há muitos anos sem ver, né, a pessoa que ele mais amou na vida e tudo, para saber como é que ele tá. E aí ela conta que ele morreu. E pela perspectiva dela, a gente vê algumas imagens que são violentas, mas não são assim, uma coisa de, sabe, uma violência muito gráfica que te deixa mal. Mas a gente vê alguns momentos em que o Jack, né, que é o personagem do Jake Gyllenhaal, tá sendo espancado. E aí a gente subentende, pela perspectiva dela, pela forma que o Ang Lee, né, monta e conduz a narrativa, que ele foi assassinado. Né? E aí o Ennis, que é o personagem do Heath Ledger, ele fica, tipo, ouvindo ela falar e fica imaginando. Então, aquilo ali deixa pra gente uma interpretação muito aberta. A gente não sabe se é necessariamente ele que tá imaginando como foi a partida do Jack, ou se é ela que tá narrando, né? Mas a gente entende que, de certa maneira, o amor deles, né, e aquilo que poderia ter sido solidificado, eles poderiam ter ficado juntos e ter tido um final feliz, foi atravessado pelo preconceito, foi atravessado pela homofobia. Né? Então, e são filmes contemporâneos. Olha que maneiras diferentes de olhar para um mesmo quadro, né? O Baby, que é um filme do Marcelo Caetano, do ano passado, um dos melhores filmes do ano passado, sem sombra de dúvidas para mim, né? É um filme que fala da experiência de um menino que chega em São Paulo, ele está saindo da adolescência, e aí o que acontece? Ele está, né, sem dinheiro, passando fome, saiu da casa dos pais dele, que não aceitavam ele como uma pessoa gay, né, a mãe muito religiosa, o pai muito repressor, e vem para São Paulo, passa por dificuldades e vai trabalhar, vai ser mexer. Mas ele conhece um homem mais velho que acolhe ele. Eles têm uma relação, óbvio, né, afetiva e tudo, mas acolhe ele. E aí o filme vai para um lugar que mostra que ele consegue ter uma família aqui, com esse homem, com a ex-mulher, com o filho desse homem, e ele consegue se sentir pertencente. E necessariamente não é sobre se eles vão ficar juntos, né? Não é sobre isso, é muito mais sobre a jornada dele. É um filme de amadurecimento, que a gente chama, coming of age. E aí o final não é um final de sofrimento, não é um final de punição. É um final de uma pessoa que passou por um processo na vida, mas que entendeu que ela pode ser aceita sim, ela pode ser amada, sabe? E aí eu acho que é isso. Não quer dizer que eu só quero ver narrativas como Baby, mas narrativas como Baby me fazem respirar, sabe? Mais aliviada, assim, eu acho que sabe? também é a complexidade do personagem e da narrativa que você vai criar. A vida é complexa. Acho que, com certeza. Não sei se me equivoco, mas ninguém vai ter uma vida completamente feliz ou completamente trágica. Vai ter nuances na vida. Então, se você faz ir pela drama e só colocar pancadas no tadinho, tadinho, aí eu acho que está mais fácil. Mas se você pega essas nuances que tem a vida, porque minha vida não foi só felicidade, mas
como você falou, o sofrimento que eu recebi não foi pela minha orientação, senão Sim. foi, sei lá, por meu padrasto que não gostava de mim, me fazia uma violência psicológica. Mas quando ele soube que eu era gay, ele aceitou e foi falar à minha mãe, pelo menos não vai vir com, é o domingo 7, você fala, é como que vai engravidar a qualquer e vai trazer. Uma resposta meio burra, Sim, mas sim. do jeito burro dele, não recebi preconceito. Então, meu sofrimento foi de outro jeito. Talvez essa seja a diferença, se escuta muito lugar de fala. Talvez quando você tem lugar de fala, você consiga, talvez, de uma forma um pouco mais fácil, de plasmar, de escrever um roteiro um pouco mais fiel à realidade. Ou tem que ter bastante investigação e responsabilidade para você conseguir ter a maior similitude a uma história real. Mas ao mesmo tempo, a questão do lugar de fala, ela é muito, digamos assim, movediça, porque tem a ver com a identificação também, mas tem a ver com a alteridade, né? Então é você se colocar, às vezes, no lugar desse outro, né? Dessa Sim. pessoa, dessa experiência. E entender que essas realidades, necessariamente, elas não precisam estar na narrativa cinematográfica, porque a gente trabalha com ficção. Né? Sim. Então a ficção ela é o lugar da fabulação. Mesmo uma cinebiografia, por exemplo, como Homem com H, né? Do Esmir Filho, sobre o Ney Matogrosso, ela é fiel, de fato, à história do Ney? Mas toma as suas liberdades, né? Suas liberdades poéticas, artísticas, porque o cinema ficcionaliza, na verdade, a vida. A né? gente fala, então, cinema ficcionaliza tudo, inclusive o que a gente fala que não deveria, supostamente não fala que é calca da realidade, que é o documentário. Até o documentário é uma amostra da visão do diretor e do artista da parte que ele quer sim, mostrar é a uma realidade. visão do real, Então, exatamente. sempre vai ter o cinema mesmo é ficcionário. Ele é uma visão do real, concordo. Mas o que eu gosto, por exemplo, falando dessas personagens afirmativas e usando como exemplo o Homem com H, é como ele é um filme que ele atravessa, inclusive, todas essas nuances. Sim, você exato. tem os momentos da vida do Ney em que o pai dele é super opressivo e ele precisa sair de casa, né, para ir pro exército, mas depois ele entende que aqui, né, morando sozinho, né, seja em São Paulo, no Rio, ele consegue criar uma comunidade em torno dele para ele poder realmente viver a vida dele como ele gostaria. Mas nem sempre são só flores, né? Sim. Tem momentos em que a AIDS chega, né? Então ele tem dificuldades, né? Junto com o grupo dele musical, Secos e Molhados, e ele precisa repensar várias coisas. Então você vê que é uma trajetória muito humana, né, de um homem que, assim, é muito impressionante, é uma figura fundamental na cultura brasileira, um grande performer músico, mas que talvez ele não tinha tanto da sua vida pessoal e da sua verdade exposta para quem ouvia as músicas dele. E eu acho que aí o filme consegue traduzir muito bem, sabe? Todas essas nuances, essas possibilidades, né? E aí eu acho que é um exemplo feliz de um formato que às vezes está muito exausto da cinebiografia, assim. Eu não sei tu, mas eu às vezes... eu respiro fundo quando eu digo, meu Deus, mais uma cinebiografia. Existe. Cada momento está saindo, é verdade. O 9 entre 10 não tem a menor invenção, não tem a menor autoria, são, sabe, coisas pasteurizadas. E aí eu acho que o Homem com H consegue sair desse lugar comum porque tem uma coisa que é muito autêntica, que é a honestidade com quem trata esse objeto, né, essa pessoa, né, essa celebridade. Acho que também a magia de lá, por exemplo, eu não sou brasileiro, obviamente, brasileiro nascido, porque já sou nacionalizado. Mas, por exemplo, eu soube do Ney Matogrosso por conta de que, por músicas que chegam, como passam fronteiras, mas mais porque assisti o musical dele, e depois eu assisti o filme, mas mesmo assim não conhecendo muito dele, justamente por essa empatia na história e como foi mostrado no filme, você fica cautivado, porque são temáticas universais que de algum jeito vai tocar tu coraçãozinho. É verdade, exatamente. E o Jesuíta, né, eu acho que conseguiu encarnar muito bem o Jesuíta Barbosa, o personagem. Então, é sobre isso. Quer dizer que eu só quero ver construções de personagens narrativas em filmes e séries que sejam positivas, que sejam felizes? Não necessariamente, mas é que eu acho que você pode dosar algumas coisas de melhor maneira, sabe? Pra gente fugir dos estigmas, pra gente fugir dessas representações que são sempre iguais, assim, né? Então, a coisa, por exemplo, da mulher
que para ela superar um trauma, ela tem que passar por um sofrimento inominável. Isso, para mim, eu acho que já está tão ultrapassado, é cafona, na verdade. Então, acho que não tem necessidade, sabe, de mostrar a mulher sofrendo horrores, porque sempre foi esse lugar. Enquanto a gente tem o protagonista masculino no drama, que ele sempre passa por um processo, sim, de desenvolvimento humano, mas ele não é tão punido pela vida, Sim. sabe? Então, assim, por que com personagens masculinos a gente se acostumou a uma forma de fazer e com personagens femininos a gente também se acostumou com uma forma de fazer? A gente tem que se desacostumar. E eu falo isso, inclusive, como roteiristas e para algumas roteiristas mulheres, que eu faço consultoria, ou que são minhas alunas, eu digo, ó, eu entendo que é um assunto muito caro para você, né, que é um assunto pessoal, mas tenta se desvencilhar um pouco dessa visão, sabe? Dessa visão de sempre olhar com o copo meio vazio. Tenta olhar o copo mais cheio, sabe? Por que eu preciso necessariamente mostrar, sei lá, uma criança sendo abusada? Por que eu não posso sublimar isso, tratar isso de uma outra maneira, né? Usar recursos, inclusive, que o cinema me dá, né? Estéticos, visuais. Então, por que eu não posso ter uma narração e aí, de repente, não mostrar a cena, só ter enfim, uma fabulação disso, né? Uma parede, uma porta fechada. Eu acho que isso, às vezes, significa muito mais, sabe? Do que certas coisas. A Mariana Brennan, acho que faz isso muito bem em alguns momentos do Manas, por exemplo, que ela está tratando desse tema, ela está falando de abuso infantil dentro da família, que a gente sabe que aqui, pelo menos a realidade do Brasil, é que a maioria das crianças são abusadas dentro da família, né? 70% quase. Então, ela vai para esse lugar, olha para a Amazônia, e aí eu tenho algumas questões do filme muito mais em termos de representação desse lugar, porque eu também te confesso que eu estou muito saturada com histórias que se passam na Amazônia, nas Amazônias, no território da floresta, que são sempre histórias de sofrimento, de exploração, porque eu acho que a gente tem mais para mostrar. A gente tem muita coisa e muitas histórias e possibilidades, mas também entendo que foi uma história que, de certa maneira, cativou, né? A Mariana Brennan, essa situação que ela viu lá na Ilha do Marajó, e acho que ela usa de maneira assertiva a jornada dessa personagem como uma jornada também de salvação, de redenção. É uma menina, né, que está precisando sair desse ciclo de violência, mas ao mesmo tempo ela precisa também amadurecer, né? Então são histórias, acho que é um filme também que fez muito sucesso, tanto em festivais quanto com o público, que são importantes de serem feitas e realizadas, né, e assistidas. ¿Existe algún ejercicio o ferramenta que você recomenda para roteiristas testarem as suas personagens femininas para que elas sejam mais autênticas e plurais? Sim, eu vou parecer um pouco, como é que posso dizer, psicodélica agora. Sou pisciana, né, Marco? Então eu sou meio esotérica também. Não, mas eu gosto muito das metodologias e elas são diversas, e eu gosto muito de estudar, inclusive, as novas metodologias de construção e desenvolvimento de personagens. Então eu acho que, em primeiro lugar, você quer contar uma história da perspectiva de um personagem, que não seja um personagem, digamos, cis heteronormativo, você tem que criar uma relação com essa personagem. Como se essa personagem fosse uma pessoa de carne e osso. Então você tem que fazer ela se materializar na tua frente. Como é que você faz isso? Estudando, né? E dissecando todos os aspectos que envolvem os aspectos físicos, de personalidade, sociais e psicológicos dessa personagem. Então, tu vai, como o Dr. Frankenstein, criar uma pessoa do zero. Então, como que eu quero que ela seja, que ela pareça? Como ela fala? Ela fala com um acento, por exemplo, né? Um sotaque que não é um sotaque brasileiro? Ou então ela tem um sotaque mais regional, porque ela é do sertão de Pernambuco, né? Ou ela é do Pará, ou ela é do Rio Grande do Sul. Ah, ela manca, tem uma perna mais curta do que a outra. Mas por que manga? Ela usa óculos, ela usa cabelo curto, médio, longo. Ela pintou o cabelo dela de branco. Ela tem 40 anos, mas ela pintou de branco. E aí isso vai me dizer muito sobre ela. Os aspectos emocionais, a coisa, inclusive, do que a gente chama, né, muito em roteiro, em construção dramatúrgica, que é das coisas que são, na verdade, não são equivalentes, elas são contrárias, né, as contradições. Então, se eu tenho uma pessoa que aparentemente ela é mais acanhada, por que ela faz um esforço muito grande para ser admirada?
porque ela tem uma insegurança muito grande. Sim. Então, isso é uma contradição muito interessante para desenvolver, né? Porque eu tenho uma pessoa que ela é um pouco mais histriônica, assim, ela gosta de falar alto, mas ao mesmo tempo ela é solitária, ela não tem tantos amigos. Então, eu vou criando essas contradições, né? Assim como os aspectos sociais. É uma pessoa que ela troca de celular todo dia, todo ano, pelo celular mais caro, mas eu conheço alguém ela mora super mal. Não mora assim. Ela mora super mal. Aí você diz, né? Como é que as prioridades dessa pessoa estão meio invertidas? Essa amiga, inclusive, já está se preparando para o lançamento de setembro do novo iPhone. Tudo bem, mas no seu caso é uma questão profissional, é compreensível. E aí os aspectos psicológicos, que talvez seja aquilo que é mais difícil da gente escavar, mas que traz também uma satisfação quando você olha para esse personagem, porque Sim. dá integralidade, né? Então, é desde um trauma até um aspecto que o personagem, na verdade, está elaborando sobre si. Eu descobri que eu me sinto muito melhor se eu não tiver necessariamente que trabalhar todo dia e ser pressionado por deadlines e prazos, entendeu? Então, isso é algo que fala sobre essa pessoa, que talvez ela ainda não descobriu. Então, você vai usando essas metodologias, por exemplo, essa metodologia é do ideograma, né? Ideograma de personagem, você faz esses 4 quadrantes, que é do Doc Comparato, né? Um querido professor de cinema, que tem um livro desse tamanho sobre o roteiro, maravilhoso. Aí você tem o Eliseu Otunaga, por exemplo, Eliseu Otunaga, que é professor da Escola de Cinema de Cuba. Ele desenvolveu uma outra ferramenta que é o diamante do personagem, que aí você vai usar já os arquétipos, que eu adoro, eu estudo, né? Jung. Nossa, psicoanálise. Psicologia analítica. Porque aí você olha para os arquétipos e você entende que o teu personagem pode ter características de 1 ou 2 arquétipos e que vão trazer para ele o quê? Vão trazer mais nuances, né? Ele vai ter mais camadas, que é o que a gente chama da verticalização do personagem. O personagem vai ser uma pessoa, né? Com as suas fraquezas e com as suas forças também, né? E aí você pode ter um personagem que ele é um pouco mais pro lado do herói, né? Assim como um personagem que tem esse aspecto do herói, mas ele tem um aspecto também do órfão. Então ele tem uma dependência emocional muito grande, ele precisa pertencer, ao mesmo tempo que ele precisa se exibir. Ele precisa, de certa maneira, estar sob os holofotes, porque a realização dele é saber que ele impactou os outros. Então, assim, são coisas, né, que tem uma coisa de altruísmo aí, mas também tem um excesso que pode fazer isso virar um defeito, entende? Então, o arquétipo, ele traz mais camadas, mais nuances. E aí, é muito gostoso você ir montando, você ir trabalhando esses personagens, sabe? Como se você estivesse modelando uma argila mesmo. E aí, nos meus cursos, eu trago muito desses métodos, mesmo na IC, que eu sou professora do curso de formação de roteiro, e aí é um curso de 1 ano, e eu quase sempre entro com eles já quase nas últimas aulas. Aí eu dou um conjunto de aulas onde a gente vai aprofundar essa questão da construção dos personagens e também, de repente, olhar para o que eles já escreveram, porque aí nessa etapa eles já estão com o argumento do piloto ou o argumento do filme, né, finalizado, e de que maneira que eu posso usar uma estrutura, outra, né, narrativa, para aprimorar o meu roteiro. E aí, é isso. Aí eles saem com a cabeça meio balançada. Aí, tudo que eles planejaram, chegaram com Lorena e vão ter que rever tudo. Ou avançar também. Mas é interessante porque eu ouvi falar de escritores quando eles criam o personagem com um perfil bem definido e assim complexo e dão, de certa maneira, a vida, falam de que ele se escreve sozinho, porque a gente fala, não, mas ele não actuaria assim, ele não faria isso. Então, as coisas fluem de uma maneira mais simples e mais fácil de escrever. Vira uma coisa meio metafísica. O Ray Bradbury, que é um outro, enfim, escritor que eu gosto muito, né? Ele fez o Fahrenheit 451. Ele diz que é isso, o personagem ele te puxa pela mão e ele te leva. Agora, claro, você entende e determina o que realmente é essencial desse perfil que você vai construir. Porque o legal de ter esse perfil, e às vezes, né, eu gosto muito de fazer a ficha do personagem também. Sim. Que eu acho que é o que eu vou aglutinar todas essas metodologias e ferramentas, né? Então, às vezes, na ficha vai ter, qual é a religião, qual é a ideologia política, que parece que são coisas que eu não vou usar de cara, mas que podem me ajudar muito a entender como esse personagem pensa, né? Qual é a agenda dele, digamos assim, para o mundo. O que ele tem de perspectiva. Ao ponto de que tem outras coisas do tipo, mas qual é o sonho?
que ele quer, o que ele deseja, que são frontais para o desenvolvimento desse arco, realmente. São fundamentais, né? A gente costuma dizer que num arco normal de personagem, o que é um arco normal? É um arco para cima, um arco positivo, né? O personagem ele tem uma necessidade que ele vai em determinado momento realizar e ele tem, na verdade, no final das contas, um desejo que ele vai realizar, mas que não corresponde àquilo que ele realmente necessita. Então, assim, ele realiza esse desejo primordial, que está muito ligado a um desvio dele. Então, assim, eu quero ser rico, beleza. Sou rico. E agora? Não era isso que eu queria. Na verdade, eu queria era que as pessoas olhassem para mim com admiração. Aí é a necessidade. Então, aí ele vai procurar, entendeu? Alcançar esse objetivo, que é o objetivo concreto. Só que aí esse personagem passa por transformação. Agora é o caso dele aceitar essa transformação ou não aceitar, que também tem essa questão que é maravilhosa e que tem muito a ver com a narrativa moderna, que são os personagens imperfeitos ou os personagens do arco negativo. São esses personagens anti-heróicos, né? Então ele não quer melhorar, ele quer realmente, ele aceita a decaída dele e tá tudo bem, porque também são humanos, muito humanos, na verdade, muito falhos. E a gente cria uma identificação. Por que muitas vezes, quando a gente assiste animação, principalmente, a gente gosta mais do vilão ou da vilã? É verdade. Porque as falhas são muito aparentes, né? Então, acho que tem essa questão também, tem essa elaboração. E aí, às vezes, entender que o personagem, talvez, ele não vá nem para cima nem para baixo. Ele seja um personagem de arco flat, que a gente chama de arco, né, reto. Porque é um personagem que ele vai ser muito mais movido pela trama, né, pelo plot, pela história, do que provavelmente ele vai ser ativo, ele vai mover. E tá tudo bem, principalmente esses filmes de gêneros, né, que muitas vezes tem muitos personagens, por exemplo, filmes de guerra. Isso é muito normal. Porque eu não tenho como destacar necessariamente um personagem. Eu vou ter alguns personagens vocais ali e eles vão O personagem vai ser a história, em realidade. Eles vão ser movidos pela situação. Vai cair uma bomba aqui, a gente vai ser atacado ali, vão morrer 2, e aí vai sobrar eu e eu vou contar a história. Quando a gente está escolhendo sobre a história que vai contar, qual é o conselho que você dá para saber se essa história verdadeiramente vale a pena para ser desenvolvida ou para ser contada? Que pergunta boa. É uma pergunta que demanda aí algumas horas de elaboração. Olha, eu gosto muito de uma dica que o Charlie Kaufman dá, que é um grande roteirista e diretor, que ele diz: acima de tudo, saiba que você está propenso a errar. Que escrever sempre é um processo de aceitar os seus defeitos, de aceitar as suas fraquezas, né? Que muitas vezes o primeiro tratamento, que é, né, aquela primeira versãozinha que a gente faz do roteiro, vai ser muito ruim. Você realmente vai achar a pior coisa que você já escreveu na vida, mas o importante é não desistir. É tipo, passar desse primeiro, olhar para ele e ir para o segundo, né? Porque esse é um exercício de honestidade. Então ele diz que para escrever você precisa de honestidade, precisa de disciplina. Então é um processo também de repetição. Você vai todo dia escrever e acertar e errar. Agora, entender exatamente se a tua história vale a pena ou não, eu acho que tem um outro exercício que ajuda muito nesse aspecto, que é um exercício proposto pelo Robert McKee, né, que é esse grande guru de roteiro e tudo, que inclusive está num filme que tem roteiro do Charlie Kaufman, que eu acho maravilhoso, sobre roteiro, sobre vida, que é a adaptação, né? Então, a adaptação é o filme do Spike Jonze, com o roteiro do Charlie Kaufman, sobre 2 irmãos gêmeos. Um deles é muito talentoso e o outro é nada talentoso. Ai, tadinha. Os dois são roteiristas. Mas isso acontece com irmãos também. E os dois são roteiristas, e aí esse nada talentoso, ele tá vivendo várias crises, assim, pessoais, profissionais, e ele vai num seminário do McKee, que é, né, que é esse professor guru. E aí ele sai de lá traumatizado, porque aí uma que diz que, não, porque, né, várias frases de efeito, se você não sabe fazer tal coisa, se você não sabe qual é o conceito da sua história, é melhor desistir da sua história. Mas o fato é que essa ferramenta que o McKee criou, que chama Ideia Governante, ela é muito interessante porque ela é uma forma de, numa frase, você conceituar a tua história e aí entender se ela vale a pena ou não, né? Então, a partir da causa e do valor, né, você entende se a sua história faz sentido. Não só para você, mas se ela tem força, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre deve fazer. Talvez seja um dos primeiros pontos, digamos, de partida. Quando eu vou formular o meu logline ou a minha sinopse curta, eu já extrair qual que é a ideia governante. Então, se eu tenho uma história
como Mulan, por exemplo, né? A animação da Disney que eu acho maravilhosa e eu uso, inclusive, para dar o exemplo da jornada da heroína, né? Mulan é baseado numa lenda chinesa, né? Sobre uma personagem que aparentemente existiu de verdade, mas não se tem essa comprovação, né? Que é a Fa Mulan, que foi essa menina que morava numa aldeia lá na China, e aí o pai dela estava doente, e aí ela foi lutar na guerra no lugar dele, disfarçada de homem, né? Então, essa personagem, ela entende que para ela ter valor, ela precisa ser um homem. Sim. Ela não tem valor como mulher. E aí, qual que é a ideia governante, né? Justamente do Mulan? A causa, digamos, o valor dela ela quer ser reconhecida por quem ela é de verdade, mas a causa é que nesse mundo, para ela ser quem ela é, ela precisa omitir a sua verdade, né? E digamos que a ideia governante seria, para ser quem se é de verdade, precisa se aceitar quem se é, né? Então é isso, ela aceita, digamos, as características dela como mulher, né? As características do feminino, e ela entende que no final das contas ela é muito mais forte por causa disso também. Porque ela consegue unir as duas coisas, porque ela consegue, em primeiro lugar, se aceitar. E aí isso ressoa no mundo, né? A maneira que as pessoas olham para ela depois que ela salva a China e tudo, e volta para casa dela, celebrada como heroína, então ela entende que o valor dela será nela mesma, sim. E aí, claro, é muito fácil fazer esse tipo de exercício com histórias que existem já no mundo. Mas é assim que a gente faz, a maioria das vezes, as próprias concepções das estruturas narrativas, né? Os livros todos são feitos a partir de filmes que existem. É muito mais difícil fazer do zero. Sim. A gente está meio que fazendo o oposto do que é ensinado. Mas eu acho que também é um exercício muito válido mesmo. Você falou sobre as jornadas da heroína. Qual que é a diferença entre as jornadas da heroína e as jornadas do herói? Tá. A jornada do herói, assim como a jornada da heroína, elas partem do monomito. Então, eu tenho um personagem que é esse arquétipo do herói e da heroína, sim, né? Ele tá passando por essa jornada, por essa quest de transformação. A diferença, acho que primordial, é que a jornada do herói, ela é uma saga que tem muito mais a ver com o reconhecimento externo. Então, como que esse meu personagem ou essa minha personagem, né, vai enfrentar desafios e vai fazer aliados e vai ter inimigos e vai passar por um momento de muita bad existencial, vai enfrentar o vilão ou a vilã e aí tudo vai estar perdido e depois ele vai dar a volta por cima, enfim. Mas ele vai conseguir retornar, digamos assim, com o Santo Grau. Com a elite da vida, com o Santo Grau, com qualquer coisa, né, assim, substancial. E vai, no final das contas, ficar com a donzela, com a mocinha, com o mocinho, enfim. Então tem essa coisa edificante, que é muito para fora. Já a jornada da heroína, ela é o exato oposto. Porque a heroína, ela passa também por percalços, ela faz alianças e tudo, mas ela tem um determinado momento em que ela duvida muito de si. Então ela abdica, inclusive dessas características do feminino, né? Intuição, sensibilidade, senso de comunidade, por exemplo, e ela abraça unicamente características, e aí eu estou falando isso aqui muito baseado também na psicologia junguiana, né? Que ele enxerga o feminino e o masculino como forças complementares, ânima e anima. Então, assim, o masculino é a coisa da coragem, da audácia, da liderança. Então, o personagem ou a personagem, porque aí também a jornada da heroína eu acho que ela é muito mais democrática nesse sentido, você pode ter um personagem masculino. Isso eu ia perguntar. Ele vai abrir mão dessas características que ele considera que não são práticas e não são tão importantes para a jornada dele quanto as masculinas. Só que nesse processo ele vai quebrar a cara, porque ele vai entender que, sim, ele precisa de outras coisas que não só essas características, digamos, mais imediatistas, né? E aí vai passar por um processo de declínio, que a gente chama de descida à deusa, que é esse momento de repensar a si própria, tudo. E aí é um processo muito mais interno. É um processo de transformação pessoal, né? E que muitas vezes, por exemplo, a Maureen Murdoch, que é a criadora da Jornada da Heroína, ela diz que é um processo de despertar emocional, despertar, inclusive sexual, de despertar, enfim, comportamental, de você mudar a sua maneira de enxergar a vida. E aí, essa heroína, então, ou esse heroíno, ele passa por esse processo de juntar essas duas partes, do feminino e do masculino, e, assim... Bem psicoanalista também. Abraçar os opostos. Ele é suficiente, porque, por exemplo, na história original da Mulan,
diferente da animação da Disney, ela volta para a cidade dela, lá para a aldeia dela, o pai dela fica super feliz, todo mundo celebra e tudo, e aí ela se torna uma líder naquela comunidade. Ela não casa com o menino que ela conheceu no Sim. exército, não sei o quê, entendeu? Então, assim, tem essa coisa do reconhecimento. Não é que eu sou contra o casamento, só tô falando que no caso dela, para além da realização romântica, tem a realização pessoal, né? Então, é isso, é um processo muito mais para dentro, ele não é essa coisa, sabe, heróica e assim, para ter a validação externa. É muito mais sobre uma validação interna. Então, de certa maneira, eles são, digamos, metodologias de jornadas arquetípicas opostas. Complexo. Lorena, olhando para tudo que você já conquistou, qual foi o momento em que você sentiu que seu trabalho realmente abriu espaço para outras mulheres pudessem contar suas histórias? Então, eu acho que muito quando eu tô não só em sala de aula, né, dando aula de roteiro, e aí eu vejo que muitas vezes, né, no caso na Academia Internacional de Cinema é muito engraçado, a maioria das turmas tem mais pessoas que se identificam com o gênero masculino do que pessoas que se identificam com o gênero feminino, né? E mesmo no caso, por exemplo, dos alunos que são homens trans, tem uma insegurança muito grande. Tem uma coisa de, ai, mas eu não sou capaz, sabe? E aí eu acho que é também dar essa injeção de ânimo, sabe? Dizer, não, você é capaz, você tipo, é tão boa quanto, por mais que você não fale tanto em sala de aula quanto seu colega, mas você, tipo, sabe, é capaz, é suficiente, acredite em si, né? E de se nomear certas coisas. Eu quero muito, sei lá, de repente dar uma disciplina de crítica de cinema ou de história de cinema também para empoderar, digamos, um pouco essas mulheres que gostam de escrever ou de pesquisar sobre cinema, né? Que se identificam como críticas, mas não conseguem se nomear críticas, né? Então, é uma coisa que, assim, me irrita muito, eu tô sendo muito honesta, mas assim, eu vejo muitos homens que, sei lá, não conseguem formular, é isso, um pensamento crítico aprofundado, mas abrem um canal, ou então uma página Você no chama de Instagram e crítico. já se chama de crítico. Eu digo, meu Deus, sabe, é um senso de importância muito grande, assim, é uma autoestima fenomenal. Que mulheres não têm, assim, sabe, pessoas pretas não têm, pessoas indígenas, então acho que é, para mim, o cinema ele cumpre muito um papel educativo, né? Ele cumpre muito um papel cidadão. E eu acho que o meu papel também é um pouco esse, sabe? É fazer as pessoas se sentirem capazes, assim, seja no roteiro, seja na crítica, seja na curadoria E também, você sabe? está no campo de mudança. Os professores são quem te inspiram, quem te dão esse primeiro, sabe, puxão para você acreditar em você mesmo. Ou não, né? Tem outros professores que te Certeza, estragam. certeza. Mas, geralmente, são pessoas que vão estar aí para dar um conhecimento, um caminho já percorrido, né? E eu acho que quando você está começando, ou mesmo quando você está mudando de carreira, por exemplo, sei lá, estou com 50 anos, eu fui a minha vida inteira administradora de empresas, e agora eu quero ser roteirista, ou então eu quero, sei lá, trabalhar com cinema. Eu acho que aí você precisa de ainda mais apoio, sabe? E Sim. tá aí nesses círculos, nesses lugares, porque cinema tem muito a ver com relacionamento, né? Onde seja possível você ser ouvida, sabe? Você vocacionar. Então, eu acho que os festivais são fundamentais nesse sentido, né? Porque são lugares de circulação, onde você não só assiste filmes, mas você conhece pessoas e você faz oficinas e faz cursos, né? Então, eu acho que essa possibilidade de você encontrar a sua turma ou as suas turmas é muito importante em qualquer estágio da vida, né? Olhar para um festival que nem o Kinofórum, que vai acontecer agora, no mês de agosto, e que é um festival, né, e que falta que a Zita Carvalhosa faz, que nos deixou esse mês, por exemplo, porque a Zita era essa pessoa que tinha muito esse olhar, assim, para formação, né, no sentido de que você está num festival de curtas-metragens internacional, vendo curtas do mundo inteiro, podendo produzir os seus curtas e podendo também, tipo, dialogar, né, criar um ambiente ali, mais ou menos em torno de uns 10 dias, onde você pode trocar com as pessoas e você pode se sentir parte, pertencente. Então, acho que é fundamental você estar nesses lugares e entender que esses espaços existem também, né? E nada melhor, eu gosto muito de trabalhar como curadora também, porque eu consigo crescer muito, como não só como profissional, como pessoa,
né? Toda vez que eu vou trabalhar durante um ano numa seleção, porque é um processo que leva aí mais ou menos 6 meses, né? Processos de curadoria, né? Por exemplo, Sim. como o do Festival de Brasília. E aí a gente troca muito, né? A gente aprende muito, não só assistindo os filmes, mas ouvindo o outro, ouvindo o colega de comissão, né? Trocando as perspectivas e entendendo que também esse papel educativo e cidadão se faz nesse momento, onde eu olho para um conjunto de filmes e eu consigo ficar feliz com o resultado, de estar contemplando ali diversas possibilidades de cinema, sabe? Trazendo vetores de regionalidade, sabe? De gênero, de raça, né? Tendo realmente um retrato da diversidade do cinema brasileiro. E nessa abertura de quando você está assistindo todos esses filmes, você vai ter uma noção mais ou menos de onde estamos indo, onde que vai nosso cinema. Você está acreditando que está havendo uma mudança de representatividade? Como que estamos nesse caminho? Eu acho que está havendo uma mudança de representatividade e de identidade, assim, do cinema brasileiro, né? Que entender que não é o cinema brasileiro, são os cinemas brasileiros, né? E que eles se formam de diferentes maneiras. E aí eu acho que nesse sentido é fundamental não só esse trabalho que a gente faz e o quanto ele nos permite, digamos, fazer esse exercício, né, de vidência, de certa maneira, mas olhar e apontar essas tendências do cinema, como também é fundamental que haja esses espaços de diálogo dentro do festival. Então, Brasília, né, que é um festival que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando, é um espaço onde não só a gente tem lá os debates com todos os cineastas, né, das mostras competitivas, como a curadoria tem um espaço, né, num dia onde a gente vai debater com o público. Então, o que a gente pensou esse ano? Por que a curadoria foi montada dessa forma? E ouvir também as críticas e ouvir, enfim, as sugestões, os questionamentos, porque aí eu acho que isso fortalece, sabe, a cadeia do audiovisual e fortalece o trabalho também, o olhar ele se estratifica, né? Lorena, eu te agradeço por teu tempo aqui. A gente passou um pouquinho do tempo, mas estava muito interessante a nossa conversa. Quais são as tuas redes sociais? Onde a gente pode te procurar? Além de ir lá na ICEI fazer um curso E lá em roteiro e roteiraria também. Estou lá na roteiraria, que a roteiraria é uma escola online, mas, né, em breve a gente deve ter algumas novidades. Então, ela é uma escola só voltada para roteiro, né? E aí eu dou cursos na roteiraria de construção de personagens afirmativas, de gêneros narrativos, que eu acho que é outra coisa também que é muito legal de você saber como que eu desenvolvo um personagem, uma narrativa para um filme de terror, né? Como é que eu trabalho já numa comédia, enfim, quais são, né, as dicas, as jogadas que tem para isso, né? Bom, as minhas redes sociais são Loren Montenegro no Instagram. Então é meio que um perfil pessoal / profissional, tem um pouco de tudo lá. Também Threads é a mesma coisa, né? Que é essa sub-rede, digamos, do Instagram, que eu também tento usar, porque é difícil, né, gente, usar muita rede social. Às vezes eu fico meio, não sei vocês, mas eu fico meio usar-olho, assim. Tanto que TikTok eu ainda não tenho, mas eu sei que... Também eu tenho aí, só por ter e não falar que eu sou. Mas dá pra... Uma coisa que minha filha me falou, por exemplo, que é o hard user de TikTok. Ela disse, mãe, você pode postar no TikTok e depois só repostar no Instagram. Exato. E aí você vai ter, porque o TikTok ele filtra melhor, né, algumas coisas. Por exemplo, pra gente que trabalha com comunicação, com cinema, as pessoas conseguem chegar com mais facilidade. É verdade. Porque o algoritmo do Instagram não entrega basicamente nada, né? Enfim. E aí eu tô também no X. É polêmico, eu sei, mas eu tô lá desde que era só grama, então eu tenho muito apego, né? Que lá é Loren Monte, com N só. E tem o meu site, né, gente, por favor, que eu chamo de bloguinho, mas é meu site, kinemacríticas.com. Kinemacríticas.com. Lá tem crítica de cinema, tem matéria de cobertura dos festivais, tem entrevista, tem indo no set de alguns filmes, enfim, tem um conteúdo muito diverso, né? Muito obrigado. Esse é meu presente para você lembrar de nosso podcast. Eu agradeço pela tua segunda participação comigo. É um leque. Obrigado. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Um beijo.